A doutora Yasmin Duarte é juíza federal, ela é egressa do curso de Direito da Univale, também aprovou no concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi aprovada em primeiro lugar no concurso da magistratura. Ela é professora, graduada, como falei, aqui na Universidade Vale do Itajaí, aqui no curso de Direito de Balneário Camboriú, no ano de 2015, tendo realizado intercâmbio durante o curso com a Faculdade de Criminologia da Universidade de Porto, em Portugal, e se especializou em Direito Público, Direito Civil Avançado e Direito Constitucional. Também aprovou no exame de ordem, advogou por um tempo, também foi analista e técnica judiciária aqui do TJ catarinense. Então, doutora Yasmin, é um prazer em tê-la aqui conosco, conversando sobre planejamento e gestão de carreira jurídica. Nós sabemos que hoje é importante que o acadêmico de direito e também o profissional na carreira jurídica saiba qual a área, quais os temas que ele quer desenvolver ao longo da sua trajetória profissional. E, em razão disso, é importante que a gente converse sobre a preparação, sobre a gestão, sobre como é o passo a passo. Será que já de imediato, no primeiro ano que a gente consegue aprovar no concurso como a magistratura federal, de que modo acontece essa trajetória? E, em razão disso, doutora Yasmin, eu te faço uma primeira pergunta. Primeiro, bom dia, né? Bom dia, professora Patrícia. Quais são os primeiros passos para planejar uma carreira jurídica de sucesso? O estudante ele escolhe já no início, ao longo do curso, depois. Como foi para você, doutora? Primeiramente, bom dia, muito obrigada pelo convite, uma imensa satisfação em voltar aqui à Univale, ainda que virtualmente, que foi, como a professora comentou, a minha universidade, tenho um grande carinho pela Univale e por toda a equipe. Muito obrigada pelo convite. Em relação ao ponto que a senhora questionou sobre o planejamento de carreira, primeira, eu peço licença para contar uma breve historinha aqui do início da minha faculdade. No meu segundo dia de aula, eu lembro desse dia com muita clareza. A professora que estava lecionando para a turma estava fazendo nosso momento de apresentação, cada um falando seu nome, de qual cidade vinha, e ela questionou a turma: aqueles que querem ser advogados, levantem a mão. E eu e mais metade da turma levantamos a mão. Na sequência, ela falou: aqueles que querem fazer concurso para juiz, levantem a mão. E eu levantei a mão novamente. Eu e mais uns 2 ou 3. E na sequência, ela perguntou: alguém aqui quer a carreira do magistério, quer dar aulas? E eu levantei a mão de novo. E daí eu lembro que ela olhou para mim e falou: nossa, mas você quer tudo. E eu dei risada e falei para ela: tudo é seu tempo. E foi, na verdade, com essa premissa do meu primeiro dia, da minha primeira semana da faculdade, que eu acabei norteando toda a minha carreira. Eu já ingressei na faculdade querendo ser juíza. Eu tinha esse sonho desde novinha, enfim, sempre nutria essa esperança de que um dia fosse dar certo. Mas eu sabia que eu precisaria do tempo de prática jurídica e eu pensava em advogar durante esse tempo. Para aqueles que estão nos vendo, talvez não tenham conhecimento dos requisitos, tanto para a carreira da magistratura quanto do Ministério Público e algumas outras carreiras jurídicas, você não pode fazer o concurso imediatamente na saída da faculdade. Você precisa ter aquilo que se chama de prática jurídica, que são ali 2 ou 3 anos, a depender do cargo, de efetivo exercício de alguma atividade no ramo do direito. E a minha prática, para mim, viria da advocacia. Isso eu já tinha estabelecido quando eu entrei. Mas, na verdade, a nossa vida vai passando por modificações. E eu penso que a faculdade é exatamente o momento de a gente procurar se descobrir. Então, o momento de fazer estágios, o momento de conhecer as carreiras jurídicas, para que você possa ter aquela noção do que vai fazer quando sair dali. Porque nem sempre a gente entra com uma ideia já fixa, e nem sempre a ideia com que a gente ingressa é aquela que vai nos acompanhar no resto da vida. Em alguma medida, isso aconteceu comigo, porque durante a faculdade, eu comecei a estagiar em escritórios de advocacia, que eu não conseguia, à época, estágio no fórum, e eu me apaixonei pela advocacia. Eu saí da faculdade empregada num escritório e trabalhando tranquila na advocacia, até abandonei por algum tempo o sonho da magistratura.
depois de formada, depois ali de uns 2 anos de formada, que daí eu pensei, não, realmente eu quero seguir essa carreira, e então passei a me dedicar aos estudos e a tudo mais. Mas em relação ao momento da decisão, pode ser algo que já vem com você para a faculdade, mas também algo que você pode aproveitar o período da faculdade para amadurecer e pensar. Perfeito. Então, já na primeira semana, tu tinhas caminhos que tu irias trajetar. Então, é muito importante a gente destacar desde o início, talvez a gente tenha dúvidas, né? Mas onde nós queremos chegar? Então, a Yasmin relata para nós que sabia que um dia seria professora, um dia seria juíza, mas tudo a seu tempo. Então, parabéns pela carreira que tens desenvolvido, né, ao longo desse tempo. E tu citasse ali os estágios envolvendo a advocacia, que já saísse com convite, né, para permanecer no escritório em que fazias estágio. E durante o curso de Direito, existem as atividades complementares ou extracurriculares, como o estágio que tu citou, mas também monitoria, desenvolvimento ou produção de artigos. Chegasse a fazer essas atividades e, de algum modo, elas contribuíram na tua formação? Eu participei, sim, de atividades, eu fazia o estágio fora, que também foi validado, participava sempre de palestras, congressos, eu adoro até hoje ir a esses eventos, gosto muito de ter contato ali com os novos temas, com aprofundamentos, e na esfera propriamente de produção de monitoria ou de produção acadêmica, eu acabei não tendo tanto envolvimento, porque eu tinha uma rotina bastante atribulada com os estágios. Uma atividade ali que eu fiz durante a faculdade e me auxiliou muito no crescimento profissional e pessoal foi o meu intercâmbio acadêmico que eu fiz pela Univale, uma parceria que existia à época com o Banco Santander, e por conta disso eu passei 6 meses na Universidade do Porto, na faculdade de criminologia, e foi uma atividade muito engrandecedora porque me possibilitou ter o contato com o direito europeu, com outras formas de ver o direito, outras teorias, e foi um período muito interessante. Perfeito. E nesse período em que você esteve em Porto, é, teve contato, além do português de Portugal, com outros idiomas? Como é que foi essa experiência de morar fora, estudando fora? Poderias acrescentar? Foi bem desafiadora, porque, embora eu falasse inglês, por exemplo, mas eu cheguei à universidade e percebi que o inglês era praticamente a língua da universidade, apesar de eu estar em Portugal, que logicamente fala português, mas várias palestras, vários palestrantes, então acabavam vindo de outros países e palestrando em inglês, então todo mundo tratava o inglês como uma língua quase tão materna quanto o português. E eu tive, então, contato com palestrantes também da Espanha, que palestravam em espanhol, os próprios colegas, né, de turma do intercâmbio vinham de todos os lugares do planeta, então nós tínhamos o inglês como língua universal, apesar de que havia um grupo muito grande de brasileiros, e a comunidade brasileira é sempre muito expressiva, acho que em qualquer lugar do mundo, então eu também me sentia em casa, foi uma experiência realmente fantástica. Aconselho quem tem interesse nessa parte mais de intercâmbio a ficar atento, porque na época havia sido lançado um edital de um seletivo para essa bolsa pela Univale mesmo, e poucos colegas tiveram conhecimento. Como eu sempre busquei isso, que já era um sonho, eu entrei na faculdade com um sonho também de fazer um intercâmbio, então eu sempre ficava bastante atenta. Mas tem editais que não são exclusivos para o curso de Direito, né, mas que o curso de Direito pode concorrer. Então, vale acompanhar. Perfeito. Sobre a questão da gestão de carreira e dos concursos, para quem quer seguir a carreira jurídica, então teve a experiência como técnico judiciário, como analista e agora como juíza de direito, junto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lotada agora em Joinville, né? Como deve ser o planejamento de estudos, de trabalho? Como é que foi essa trajetória? Você estudava todos os dias, sábado, domingo, quantas horas? Estudava mais de uma matéria por dia, alternava com desenvolvimento de questões. Como é que foi esse tempo de preparação específico para o concurso da magistratura? E como é que foram, os primeiros 6 meses? Né, na questão de ser juíza substituta, como é que funciona? Como é que funcionou para a Yasmin?
Só vou retomar um pouquinho a linha do tempo das minhas aprovações para que faça sentido para vocês o que eu vou falar ali sobre as dicas de estudo, enfim. Eu me formei, então, nessa época eu advogava, depois eu assumi a gestão do escritório em que eu trabalhava, então eu tinha uma carga horária de trabalho bastante alta. Por conta disso, eu não conseguia, nessa época, sequer pensar em estudar. Eu comecei a fazer uma pós-graduação e fazer a pós já era bastante puxado, mesmo que as aulas fossem quinzenais, porque eu tinha, então, essa carga de trabalho muito alta. Por conta disso, eu fiz uma programação financeira e de vida mesmo, para poder reduzir a carga de trabalho, me desvincular do escritório, trabalhar de forma autônoma na advocacia. Eu me formei e logo na sequência já me inscrevi na OAB, porque eu tinha aprovação durante a faculdade. E eu também me cadastrei na Defensoria da Ativa, para atuar no convênio, de forma que eu tivesse uma remuneração, ainda que instável, mas para garantir o sustento. E nessa época, eu comecei, então, a pensar em como que eu estudaria para os concursos. Comecei a estudar como estudar. Comecei a conversar com aprovados, procurava no Instagram depoimentos de pessoas aprovadas, comecei a ver quais materiais que mais se utilizava, o que, que era melhor para mim, o que, que era possível na minha realidade, e fui traçando ali o planejamento. Eu devo ter demorado uns 2 meses nessa função de organizar os estudos. E pode parecer assim um tempo perdido, mas na verdade eu achei importante, porque ele me permitiu traçar um caminho ainda que não foi, ainda que eu não tenha seguido exatamente esse caminho. Mas, então, eu comecei a estudar para a magistratura, eu comecei a estudar por meio de doutrinas, resumindo, lendo, grifando, e estava ali estudando 4 matérias, primeiramente, que o edital é formado por 12 a 16 matérias, depende da versão do edital, mas eu decidi não estudar todas ao mesmo tempo, então comecei estudando 4 matérias. E essas 4 matérias eu estudava por meio da doutrina, voltada para concursos, lia a lei seca, e neste meio, embora eu estivesse estudando para a magistratura, foi lançado o edital para o cargo de técnico e de analista do TJSC. Foi lançado em abril de 2018, as provas seriam em julho daquele ano. E eu decidi, então, fazer a prova. Parei tudo que eu estava fazendo para a magistratura e comecei a estudar na modalidade ali para servidor, que daí é um estudo que envolve mais lei seca, mais resolução de questões objetivas, um pouco menos de leituras de jurisprudência, e fui estudando, porque para mim era bastante claro que eu precisava passar nesse concurso para ter a estabilidade financeira e também para já ter uma experiência no judiciário, já que eu nunca havia estagiado no judiciário, não tive portas de assessoria e vi no concurso, então, uma boa oportunidade de ingressar no TJSC. E assim eu fiz, foram uns 4 meses, 3 meses de estudo muito intenso. Eu estudava nessa época quase o dia todo, eu trabalhava concentrando o que eu tinha de processos para fazer prazos e alguma coisa pela manhã, só ficava à tarde as audiências mesmo, e o resto do tempo eu estudava de forma bem intensa. Fiz a prova do TJSC, foi em julho. No dia seguinte, descansei e no outro dia já voltei a chave para a magistratura. Voltei no meu planejamento de estudar as 4 matérias, terminei essas 4 matérias, incluí outras 4, comecei a revisá-las. Eu estudava nessa época, sim, todos os dias. Eu parava normalmente aos domingos, mas nesse período em que o edital do TJSC estava lançado, eu não parei, porque era um pouco tempo e eu queria muito realmente passar nessa prova. Fora disso, eu demorei ao todo 5 anos e meio, 6 anos para a posse na magistratura federal. Nesse tempo eu viajei, eu tirei férias, eu passei por situações complicadas na vida pessoal, eu fiquei tempo afastada dos estudos, voltei a estudar, eu tive meses que eu estudava seguido, sem parar nem aos domingos, teve outros meses que eu parava na sexta e voltava na segunda, então eu passei por várias fases, porque foram muitos anos, mas eu sempre procurei estudar todos os dias, a regra na minha vida era estudar, eu não estudava se eu estava viajando, se tinha alguma questão pessoal que interferia, ou se eu realmente estava muito cansada. Mas eu procurava sempre estudar e também não me apegava muito ao estudo perfeito. Então, se eu não conseguia estar na minha mesa, no meu cronograma, estudando aquilo que eu havia planejado, mas eu estava largada no sofá lendo uma jurisprudência no tablet, estava na fila do médico resolvendo questões num aplicativo, estava sempre tentando aproveitar o tempo para os estudos. E acredito que isso faça diferença, porque no final das contas é a repetição de pequenos esforços que aprova, e não assim fazer grandes jornadas homéricas de estudo e que você passe
algum tempo fora dela, né? Então, é importante ter essa constância quando se fala de carreira jurídica. Perfeito. E o equilíbrio, né? Que tu citasse, viajei, não foi algo, como tu fala, pequenos esforços, mas também o equilíbrio entre a vivência pessoal, né, e o objetivo que é a aprovação. E nesse tempo você selecionou 4 matérias para estudo, e você escolhia estudar uma matéria por dia, alternava, como foi tua estratégia? Eu nunca fui muito organizada, então toda vida que eu vou falar sobre como eu estudei acaba sendo, eu preciso fazer um disclaimer no início, que eu não sou uma pessoa muito organizada, mas se você for organizado, com certeza isso acelera a sua aprovação, isso facilita a sua aprovação. Eu comecei estudando 4 matérias, nessa época eu estudava, assim, mais ou menos uma matéria por dia, ia revisando. Depois, quando eu fui incluindo as outras matérias, eu parei de seguir ordem, assim, tinha semanas que eu estudava a mesma matéria a semana inteira, tinha outras semanas que no mesmo dia eu estudava 2 ou 3 matérias. Tudo dependia da carga horária do meu dia e realmente da minha vontade. Eu já tive contato com muitos colegas que aprovaram depois. Eu tenho um Instagram voltado para concursos, @yasminduarteprof. Se alguém quiser mandar dúvida, pode mandar por lá. Mas nesse Instagram eu acabo tendo contato com pessoas que estudam de várias formas. O que eu mais vejo são as pessoas estudando 1 ou 2 matérias por dia, parece ser a fórmula mais aceita e que mais se adaptam, e de uma forma um pouco organizada. Então, que você tem ali uma expectativa de que está estudando 6 matérias, dividir essas 6 matérias ao longo da semana, intercalar. Depois, numa segunda fase, quando você vai estar revisando aquilo que você já estudou, colocar então mais matérias, estudar as 12 juntas, porque esse é um ponto importante dos estudos, é entender que você não vai estudar sempre da mesma forma. A primeira pegada dos estudos, você vai precisar ter um nível de aprofundamento maior, porque é o primeiro contato voltado para concursos, vai gastar mais tempo, vai poder estudar menos matérias de uma vez. Mas depois, quando você já vai começando a fazer prova, já está numa etapa de revisar, de focar na lei seca, de outras questões, vai ganhando celeridade. Então, você consegue revisar 12 matérias numa semana, você consegue ter você vai aprendendo e se acostumando com o estudo, vai melhorando o desempenho. Perfeito. E nas etapas seguintes dos concursos, porque na primeira etapa, a Yasmin comenta conosco que é leitura, jurisprudência, lei seca, doutrina. Mas quando vai para a segunda etapa do concurso, até a entrevista, enfim, chegar a se estudar por casos? Sim, muito. O concurso da magistratura é formado atualmente por 5 etapas, mas você só tem prova efetivamente em 3 delas. A primeira etapa é a prova objetiva, com 80 ou 100 questões. A segunda etapa, as provas discursivas, que são provas de responder mesmo, questões abertas, e também uma sentença civil e uma sentença criminal. A terceira etapa é a investigação social e exames psicotécnicos, que não temos prova. A quarta etapa é a prova oral. E a quinta etapa é a fase de títulos, quando você tem, então, uma pós-graduação, um mestrado, você vai pontuando nessa fase, ela não é eliminatória, ela só serve para classificação. E na fase discursiva, que é essa fase de resolução de questões abertas, né, questões efetivamente discursivas, e sentença civil e sentença criminal, é uma fase que envolve muito treino, porque você precisa desenvolver uma rapidez muito grande para responder, costumam ser provas extensas, e se você gastar muito tempo em uma questão, por exemplo, prejudica a resolução das demais. As sentenças exigem conhecimento de jurisprudência muito grande, menção aos artigos de lei, então você já precisa ir com seu material preparado, quase como uma prova da OAB, só que um pouco mais complicada. Então você já precisa ter essa preparação do material, esse treino, para conseguir resolver a prova. Perfeito. Referente à gestão de carreira, Yasmin, o juiz, o advogado, né, nas diferentes carreiras, nosso laboratório, vamos dizer assim, a nossa prática de trabalho é a sociedade. E para trabalhar com a sociedade, nós temos que ter o conhecimento geral, ou a formação geral. Na faculdade, tem alguma disciplina ou algumas disciplinas como filosofia, sociologia, economia, que te auxiliaram nessa busca? E de que modo hoje ainda você busca estar atualizada sobre essas questões para poder também atuar como juíza?
Deixa eu só retomar aqui, que eu lembrei que eu não respondi, que a senhora me perguntou sobre o início da carreira, né, os 6 primeiros meses, e eu já vou relacionar com a resposta dessa pergunta, então vai fazer sentido. O início da minha carreira foi em Porto Alegre, porque nos primeiros meses nós participamos da formação inicial, a minha foram 5 meses, e na sequência, então, cheguei a Joinville, que foi a minha primeira subseção, é onde estou lotada hoje, e essa chegada acaba sendo sempre um choque, porque você está em uma cidade nova, você está, justamente, tem essas questões da sociedade local que você não conhece. E você está chegando em uma vara que já está estruturada, com uma equipe ali de servidores que já trabalha juntos, e o elemento novo é você. Então, essa chegada é bem interessante. Aqui eu fui muito bem acolhida, o pessoal é muito bom, tanto tecnicamente quanto muito simpático. Então, deu tudo certo na minha chegada. E sobre essa questão da preparação com as disciplinas ali, não jurídicas, né, essas disciplinas mais de cultura geral, eu sou uma grande apaixonada pelo estudo da filosofia, principalmente, só que isso eu desenvolvi na época da faculdade, eu já gostava, mas acabei aprofundando na saída, e é muito importante para o direito termos esse entendimento de um pouco de filosofia, um pouco de sociologia. Nos concursos jurídicos, você utiliza isso na disciplina de formação humanística, principalmente, e é cobrado. Na magistratura tem um peso bem expressivo. Mas, além de estudar isso exatamente em concursos, nós conseguimos compreender várias questões do direito a partir da filosofia, ou fazendo uma conexão com a filosofia. Ontem ainda eu estava dando uma aula de direito penal da parte geral, das teorias funcionalistas, neocantistas, e eu estava traçando com os meus alunos justamente um paralelo com várias linhas filosóficas que conversavam, porque facilita o entendimento. Essas disciplinas, às vezes, quando nós somos acadêmicos, nós não damos tanto valor, porque nós estamos ali na ânsia de, eu quero estudar processo, eu quero estudar penal, eu quero estudar civil, parece que não são disciplinas jurídicas, né? Mas tem uma relação e elas são importantes para a formação, com toda certeza. Perfeito. E até nós temos alguns filtros, o próprio exame de ordem hoje cobra filosofia, o ENAD. Na minha época, o ENAD, né? E também eu gostaria de entender, de entender a tua opinião. Qual foi o impacto do exame de ordem na tua vida? Como tu falasse, né, do exame de ordem como uma primeira etapa dos concursos que tu foi seguindo, e o do ENAD também. Chegasse a fazer a prova do ENAD ou não? Porque ela é feita a cada 3 anos, né? E hoje, a doutora Yasmin Duarte, egressa do curso de Direito Balneário, juíza federal, qual o teu olhar sobre a exigência do exame de ordem, a exigência do exame nacional para os magistrados e sobre o ENAD? Certo. Em relação à OAB, minha primeira dica para você que está nos assistindo, qualquer que seja a carreira que você queira fazer, faça o exame de ordem. A aprovação no exame de ordem é muito importante para o jurista. Você vai ter o certificado. Se você não quiser se inscrever na OAB, não há necessidade, mas você terá essa aprovação já conquistada. Foi com esse pensamento que eu entrei ali no 9º período, e eu pensei já em fazer logo o exame da OAB, me dediquei para o estudo na primeira edição ali dentro da faculdade, porque quando você está ali no último ano, você tem 2 ou 3 oportunidades de fazer o exame antes de se formar. E é muito interessante você formar com a OAB conquistada, ainda que você já tenha outros planos profissionais, porque não é uma prova tão fácil, é uma prova que exige preparação, você não pode subestimar a OAB. Nós vemos, por vezes, pessoas que não são do direito falando, precisa acertar só metade e tudo mais. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é algo que você deva subestimar. Precisa estudar, precisa se preparar. Mas isso fica mais fácil quando você está na faculdade ainda, quando você acabou de sair. Depois de anos, o direito muda muito. Então, quanto mais tempo você deixar passar, mais coisas você vai precisar estudar do zero. E isso vai tornando a prova mais difícil para você. Então, eu tinha essa cabeça, deu certo o meu planejamento, eu me preparei para a primeira tentativa ali, já como se fosse assim a última. Então, eu estudava bastante, peguei um vade-mecum ali, fui estudando lei seca, resolvi muitas provas anteriores, e essa questão de resolver questões anteriores é muito importante, porque você treina gestão de tempo, você aprende a identificar as pegadinhas, aquelas palavras que as bancas de concursos mais gostam de trocar, e você também identifica quais artigos são mais cobrados. Então, você olha aqui dentro da parte de contrato, sempre se cobra compra e venda, então você vai estudar compra e venda com mais atenção.
Eu fiz o ENAD, sim, foi na minha época da formatura, ele tinha que resolver o ENAD, participei, uma prova muito importante, porque ela acaba auxiliando ali a faculdade como um todo, né? E você vai carregar o diploma dessa faculdade. Então, é importante fazer, é importante resolver com seriedade. E em relação à exigência do exame de ordem, eu sei que não é uma opinião compartilhada por todos, mas eu concordo com a exigência. Eu penso que é fundamental, sim, porque a advocacia realmente exige uma formação técnica do advogado. Nós temos detalhes em processos que acabam resultando numa grande lesão à parte. Então, não é só a questão de um advogado perder um prazo, mas alguma tecnia, má compreensão de algum instituto jurídico. Então, isso gera um reflexo nas pessoas. E por isso, eu entendo que que o exame de ordem tem um papel importante. Se ele é bem aplicado, se a questão alguma questão ali, se é da prática ou a banca viajou, enfim, são questões que se pode ter. Mas a existência do exame de ordem, eu julgo que é muito importante. E do mesmo modo, o Exame Nacional da Magistratura, eu entendo que ele tenha sido... Eu não gostei, pessoalmente, da forma como ele foi imposto, porque, na minha visão, foi colocada mais uma etapa para os concursos da magistratura, sem que tenha se resolvido o grande problema, que é a própria segunda etapa. Por que eu falo isso? Porque, com a entrada em vigor do exame da magistratura, o candidato precisa se habilitar às provas da magistratura pelo ENAM, e, num segundo momento, fazer novamente uma prova objetiva. Isso eu achei desnecessário. Na minha visão, o ENAM faz sentido se ele substituir a prova objetiva. Se não substituir, é só mais uma etapa. E o grande problema das aprovações de segunda etapa está, na minha visão, na segunda etapa. A aprovação da magistratura está na segunda etapa. Porque a fase discursiva é a fase que tem um maior subjetivismo. Nós temos questões, por vezes, muito fora da realidade, questões ali que mereciam uma maior atenção da Infam. E, na verdade, a Escola Nacional de Formação de Magistrados centrou o olho para essa primeira etapa, que eu não vejo como algo assim que fosse necessário neste momento. Mas, de toda forma, o jogo está aí, com regras do jogo, a gente joga e não discute, né? Então, se você pensa em se preparar para a magistratura hoje, precisa vencer o ENAM. Perfeito. A doutora Yasmin comentou algo que eu julgo bem importante, conhecer as regras do jogo. Então, independente de ser exame de ordem, prova da magistratura ou o edital que nós queiramos participar, é importante conhecer o edital, né? Eu acredito que seja uma das primeiras etapas. Então, conhecer as regras do jogo. Doutora Yasmin, você gostaria de compartilhar conosco alguma dica de leitura que impactou na tua vivência profissional? Algo que tu entendas que todo estudante de direito deveria ler? Interessante pergunta. Eu gosto muito da obra Justiça, do Sandel, eu acho que é uma obra fantástica e tem bastante vertente ali da sociologia, da filosofia, e creio que é uma obra que pode ajudar na compreensão da Faculdade de Direito e do sistema de justiça como um todo. E, bom, acho que posso centrar a indicação nessa obra que é a mais abrangente. Perfeito, muito obrigada. Passo então a palavra, doutora, para que faça suas considerações finais. Ficamos muito felizes em recebê-la aqui no âmbito virtual. E já nas suas considerações finais, se possível, se a doutora puder compartilhar mais algumas dicas essenciais para o estudante de direito planejar, se organizar quanto aos seus estudos, sua carreira jurídica. A doutora compartilhou o Instagram, devo pedir que a doutora repita também, e depois eu coloco também no vídeo ali por escrito. Então, muito obrigada, doutora, e lhe passo a palavra para suas considerações finais. Algumas dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu era acadêmica. A primeira delas, faça estágio desde o início. Tente conseguir um tempo, enfim, tente conquistar o estágio e faça do estágio uma grande experiência para você. Por que eu digo isso? Porque por meio do estágio, além do valor da bolsa em si, você pode conseguir contato com carreiras que você não imaginou seguir. Você vai adquirindo bagagem, você vai adquirindo networking, que é algo muito importante quando você se forma. E você vai, então, já aprendendo
situações que vão complementar o estudo da faculdade. Então, a faculdade fica muito mais fácil de compreender quando você está fazendo um estágio. Então, minha primeira dica para você é procure fazer estágios e tente variar os seus estágios, se for possível, em mais de um órgão, mais de uma carreira. Outra dica que eu gostaria de ter recebido quando eu estava na faculdade é faça o concurso de servidor, porque o que acontece muito, os concursos de técnico, de analista, aprovam um grande número de pessoas e ficam chamando a lista de aprovados por 2, 3, 4 anos às vezes. Então dá tempo de você fazer 1, 2, 3 concursos durante a faculdade e ser chamado quando você se formar, ou ser chamado ainda durante a faculdade, que maravilha. Nós temos concursos excelentes de servidor, no TJSC, no TRF, nas defensorias, enfim, nós temos várias opções. E se você já almeja a carreira pública, ou se você tem uma preocupação com ter um cargo ali na hora que você se forma, pode ser uma excelente saída. Sobre estudos em si, aproveite a faculdade para ler boas obras, para estudar, para aprofundar, porque essa bagagem jurídica e esse tempo de estudo que você tem hoje, você não vai mais ter. A gente sempre acha que a vida na faculdade é muito atribulada, muito corrida, depois às vezes piora. Então, vale a pena aproveitar esse momento. Eu quero deixar o meu muito obrigada a vocês por terem me ouvido, a professora Patrícia pelo convite, a Univale pelo convite. Eu fico à disposição, então, no meu Instagram, @YasminDuarte_prof, de professora, tudo junto. Lá eu deixo várias dicas de concurso, respondo mensagens que chegam, enfim, e procuro ajudar quem planeja seguir por esse caminho. Eu sou apaixonada por concursos públicos, acho que é uma excelente forma de você atingir profissões que têm uma relevância para a sociedade. Eu sou apaixonada pela magistratura também por isso, pelo impacto que a gente consegue promover. E aqueles que querem seguir esse caminho, desejo muita sorte, muito sucesso, bons estudos e vale mesmo a pena. Sigam em frente. Tem uma frase que eu amo, queria deixar para vocês, que é justo que muito custe o que muito vale. Essa frase me norteou por muito tempo, porque é um grande sacrifício você estudar. Você podia estar fazendo várias outras coisas mais simples, mas esse sacrifício vai te trazer retorno, com toda certeza. Muito obrigada, doutora Yasmin Duarte, egressa do curso de Direito em Balneário, aprovada no concurso de analista, no TJSC, técnico, TJSC, também juíza no TJ Gaúcho, juíza federal, primeiro lugar no concurso de juíza para a magistratura federal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Primeira aprovação foi o exame de ordem e alcançou todas as suas metas, todos os seus objetivos enquanto carreira jurídica. Agora vai completar 10 anos de formada, né, doutora? Num curto espaço. Passa rápido. Num curto espaço de tempo. Então, estamos todos muito agradecidos pela sua vinda aqui nesse ambiente virtual. Lhe esperamos aqui no curso de Direito da Univale Balneário. E também muito gratos por ter compartilhado a tua história conosco. Sempre é muito bem-vinda aqui, doutora. Muito obrigada, até mais.